Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Cadu Saul e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você algumas reflexões sobre a inveja. Que sentimento é esse, de onde que ele surge, como é que a gente pode lidar com as nossas invejas, para que a gente aprenda então a lidar com as pessoas que são invejosas, porque também somos as pessoas invejosas de vez em quando. Ninguém quer assumir que sente inveja, né? Mas todo mundo sente. A inveja é um sentimento natural humano. Psicologicamente a gente começa a se complicar quando a gente não se permite sentir os nossos sentimentos, né? Tem determinados sentimentos que é tabu a gente sentir. Raiva, medo, vergonha, inveja. São sentimentos que a gente não quer assumir para o mundo, quer sentir. Então a gente vai suprimir eles o máximo possível. E aí a gente acaba se tornando de maneira inconsciente uma pessoa invejosa. Começa a ter comportamentos de comparação, de querer aquilo que é do outro, de não querer que o outro tenha aquilo que é dele, para que então você se sinta seguro, à vontade, confiante, melhor consigo mesmo. Então, ó, veja bem, não tem nem 2 minutos de vídeo aqui, eu já te dei o mapa da mina aí. Inveja é fruto de repressão emocional. Quando criança, quando menores, a gente tem um comportamento natural de buscar referência fora. É da natureza humana buscar pessoas que as inspirem, pessoas que deem direção, ou mesmo pessoas que estão no mesmo nível que você, no mesmo patamar que você, seja ele qual for, seja na sua educação, seja no seu conhecimento, no seu corpo, nas suas finanças, no sucesso, na sua carreira, seja lá o que for. É da nossa natureza buscar pelos nossos pares, buscar pelo nosso grupo, tentar entender referenciais, aquilo que é possível, ampliar repertório. A partir de outros seres, outras perspectivas, a gente consegue ampliar o repertório daquilo que é possível. E se comparar nesse processo, é uma coisa inevitável. Só que essa comparação pode envolver toda uma gama de sentimentos diferentes, toda uma gama de coisas distintas que sentem dentro da gente, que acontecem dentro de nós. Desde simplesmente olhar com admiração, com encantamento, com inspiração, até olhar com raiva e transmitir esse sentimento de raiva no seu olhar mesmo, para que aquelas pessoas não tenham aquilo que você acredita que elas não são dignas de ter. E esse ter não necessariamente é apenas sobre posses materiais, né? Como eu falei, pode ser relacionado ao corpo, relacionado a quem você é na sociedade, relacionado aos seus relacionamentos, né? Relacionamentos alheios também. A inveja, a comparação, a busca de referencial pode ocupar distintos sentimentos, né? Coisas mais densas ou mais fluidas, mas que levem para o crescimento ou que levem para uma retração. Pode ocupar todo esse espectro de coisas, como também pode ser aplicada a diferentes frentes, seja o seu relacionamento, carreira, trabalho, beleza, tudo isso. Eu acho muito importante a gente desconstruir esses sentimentos, entender onde que eles se manifestam, sobre que situações que eles se aplicam, né? Porque a gente vai conhecendo a nós mesmos. E ao se conhecer, você se torna capaz de conhecer o outro também. Conforme você começa a entender como o sentimento da inveja cresce, aparece, surge, se manifesta, explode dentro de você, mais fácil fica de você perceber isso no outro e escolher que ações que você quer tomar diante disso. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. Como eu falei no início desse vídeo, a inveja é um sentimento que não é aceitável socialmente, ou seja, a gente não quer reconhecer que a gente sente aquilo. E quando a gente evita de reconhecer os nossos próprios sentimentos, o que acontece é que eles se manifestam de maneira oculta. Então, todos nós, em algum grau, se você foi criado na sociedade, você talvez já tenha tido comportamentos de se comparar, de depreciar, diminuir o trabalho alheio, de proferir palavras sobre a outra pessoa que quando você para sentir, para perceber o que você está falando, dá para sentir aqui o veneninho aqui escorrendo aqui assim, ó. E justamente por uma incapacidade de lidar com as nossas próprias inseguranças e necessidades de reafirmação, necessidades de aprovação, que eventualmente a gente gera um comportamento como esse, que gera essas palavras que de fato são venenosas. De fato, essas palavras elas têm poder. E esse veneno toca no outro também, mas começa escorrendo dentro de você mesmo. Lembra que você é sempre o primeiro a escutar tudo que você fala. Esse som que sai aqui pelas suas cordas vocais, pela sua boca, está ecoando aqui nos teus ouvidos, na tua caixa craniana também. E hoje eu consigo me perceber um pouco melhor como esse sentimento já me fez muito mal, e eu então consigo compreender e perdoar com mais facilidade quando ele surge dentro de mim e, consequentemente, no próximo também, no outro também. E perdoar porque o pensamento invejoso, a palavra invejosa ou a ação vindo desse mesmo lugar, de fato é um ato violento, é um ato que fere, né? Além de ferir a mim mesmo, fere o próximo também. Então é preciso perdão para saber lidar com isso. E compaixão, fundamentalmente compaixão, porque a pessoa que age a partir dessa natureza, ou você quando age a partir dessa natureza, ou eu quando ajo a partir desse lugar também, o que a gente está buscando é reconhecimento.
está buscando afeto. Afeto que eventualmente a gente não recebeu na intensidade ou no grau que a gente acreditava que deveria ter recebido em algum momento, ou naquela circunstância da qual você está se percebendo inferior, está se sentindo não adequado com aquela pessoa da qual você então destila a sua inveja. E quando você tem um probleminha com a gestão da raiva também, com a indignação, aí pode se transformar, fazer uma alquimia ali e virar esse sentimento de não querer que o outro tenha aquilo que ele possui. Que talvez você já tenha sofrido e visto isso, alguém te proferir palavras dessa forma, ou olhar para você com esse tipo de olhar, de competição, né, de invalidação, uma coisa dessa natureza, e nessa época talvez você não soube como lidar com isso. E eu vou te dar aqui uma ferramenta mágica, uma alquimia sagrada para você aprender a lidar com a inveja quando vier de pessoas fora de você. Quando vier de dentro de você, a receita é amor próprio, parar de se comparar, observar por que você está se comparando. Você é único, outra pessoa também é. Cada um está no seu devido local. O karma não erra. Cada um fez o seu... Você não está vendo bastidor de ninguém. Você não sabe o que aconteceu por trás para a pessoa estar onde ela está. Então, então o que adianta você destilar tanto veneno dentro de você e julgar quem é melhor, quem é pior? Pare e olha para dentro. Assim, como eu posso galgar passos também para construir a minha verdade, para chegar no mesmo lugar de excelência, para cultivar a minha essência, para vir ela à tona, a minha beleza, meu corpo, seja lá o que for, aquilo que te toque. Lembrando que a aceitação não é igual à mediocridade, a gente pode se ver e se aceitar da forma como nós somos e então caminhar para o nosso desenvolvimento, mas é necessário essa aceitação das nossas circunstâncias atuais para que a gente saiba onde a gente está e então mire para onde a gente quer ir. E a ferramenta sagrada que você pode utilizar com outra pessoa, quando você estiver numa relação direta, sentindo que alguém tem inveja de você, ou que a pessoa está insegura diante de você, é o amor, mas numa forma específica, que é o reconhecimento, elogio, observar características no outro que empoderam o outro, observar conquistas no outro que deem poder a ele, que deem notoriedade a ele. Nesse momento que ele destila palavras ou qualquer coisa que seja que ele tente se provar ou tente te invalidar, o que ele está querendo é reconhecimento, né? Toda ação de medo, né, de repulsa ou de raiva, na verdade é um desejo de afeto. Então dê afeto e você vai ver o quanto que você nutre o outro, cura uma relação, cura uma forma de diálogo e se desenvolve também. Aprende a ter mais compaixão você mesmo. A gente pode desenvolver a paciência e a compaixão das mais infinitas formas. Não apenas sentando em meditação, fazendo metabhava, né, emitindo, né, um amor incondicional por toda a eternidade, por toda a existência. Mas você pode fazer isso também e deve fazer também a partir das relações. Porque as relações é onde você vai botar à prova toda a tua prática espiritual, sua meditação, seus estudos, seja lá o que for. Vai ser a partir desse lugar que você vai perceber se você está de fato desenvolvendo essa virtude tão profunda, tão sagrada, que é o amor incondicional. A compaixão é uma versão do amor incondicional. E quando eu falo versão, é por uma limitação das palavras mesmo, porque o amor é uma coisa muito grande, que cabe muitas interpretações dentro do que é amor, ou amor incondicional também. Mas não acabou ainda não, porque tem um detalhe muito importante, um detalhe crucial, para que essa sua medicina da compaixão, do amor incondicional, de fato seja eficaz e não gere mais problema, mais trauma para você, que é a sua intenção por trás dos seus atos. Imagina, se você está numa conversa e você percebe a pessoa se comparando com você, ou diminuindo suas posses, suas conquistas, qualquer coisa assim, invalidando você de alguma maneira, né? Você se sentindo invalidado na conversa. Primeiro, perceber se você está se sentindo invalidado pelas suas inseguranças, ou se essa pessoa está atacando suas inseguranças e isso de fato te desestabiliza. Primeiro, tomar consciência sobre isso, se reestruturar, respirar, observar, botar em xeque. Tudo isso é um processo mental que você pode fazer muito rapidamente. Principalmente se você estiver profundamente conectado com o seu corpo, com o seu coração, com a sua respiração, tá? Aí entra para a escola do fluxo que eu te ensino mais sobre isso lá dentro. E aí, partindo desse lugar de autocompreensão, de autoconsciência sobre quem você é, sobre o amor que você sente por você, sobre o valor que você consegue perceber em si mesmo, como você comenta sobre o do outro, né? Reconhece o do outro, porque vai ser diferente se você
quiser utilizar essa estratégia de reconhecimento para se defender, para deixar o outro envergonhado dos sentimentos dele, para gerar culpa porque o outro está com inveja. Porque a inveja é um sentimento que a gente gera culpa na gente quando a gente reconhece que a gente está com inveja, né? Se a gente percebe que a gente está sendo invejoso, a gente tem tanta vergonha dele, gera tanta culpa que a gente acaba não querendo mostrar e assumir que sente isso. Ao longo da vida, nós não aprendemos como lidar com as nossas emoções e a inveja é apenas mais uma delas. E é nesse momento, numa troca com outra pessoa que está tendo uma atitude invejosa, que você tem que estar muito consciente, com o coração muito preenchido e aberto, para que você então despeje, como se fosse o Iron Man, despejar um raio de amor assim em cima da outra pessoa, porque senão você acaba sendo uma pessoa que vai apontar, vai cutucar o outro, mesmo através do elogio. Falar assim, ah não, mas você também, tá aí muito bem, né? E de uma forma que o outro se sinta envergonhado por estar tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. E não é por aí, mas é por um lugar de olhar com candura, olhar com compaixão, perceber que o outro está nas suas inseguranças e nutrir o outro. Nutrir com as palavras, porque elas nutrem. Se você é uma pessoa invejosa, ou se você tem uma pessoa no seu convívio que você percebe que ela tem as inseguranças dela, experimenta fazer esse exercício de ter numa conversa um lugar mais de ouvinte, né, de ver o que está por trás das palavras, ver as inseguranças, os medos, a necessidade de aprovação, todo o desejo de reconhecimento que está por trás das palavras e dá, cara, dá, doa, sabe? Doa, porque isso é capaz de dar aquilo que você tem dentro de você. Então, ao doar, você começa a criar, tirar de dentro alguma coisa, sabe? Então é uma forma de você construir também mais autoconfiança, mais amor próprio, mais autoestima, menos vergonha. É uma forma de você construir isso no momento que você está ali doando. É mútuo, sabe? Então, experimenta ter uma atitude assim. Me conta aqui nos comentários um pouco sobre a sua relação com esse sentimento, que realmente é um sentimento difícil, um sentimento, nem todos os sentimentos são delicados, né? Tocam em lugares diferentes, né, gente? Mas tem forma de a gente aprender a lidar com ele. Estratégias de diálogo, como comunicação não violenta, desenvolvendo um pouquinho mais de silêncio numa conversa, um pouquinho mais de empatia para você conseguir talvez se colocar do outro lado e falar assim, rapaz, como é que seria escutar isso aqui? Como será que essa pessoa está se sentindo na hora que ela fala isso, né? De onde será que vem isso? Colocar esses questionamentos, né? No lugar de uma conversa que você está ali falando, pausa. Pausar 2 segundos. Já vai te ajudar a refletir um pouco antes de você proferir o próximo desejo de defesa. Quando alguém, por exemplo, te projetar uma inveja, um ataque, alguma coisa dessa natureza, né? Você não precisa se defender o tempo todo. Você não precisa se defender o tempo todo, tá? Na verdade, eu acredito que a gente precisa se defender muito pouco. E quanto mais eu acredito que eu preciso me defender, mas eu acredito que a vida está brigando comigo. E eu acho que não é bem por aí. Eu acredito que a vida, na verdade, está dançando comigo, está me ajudando a caminhar. Então, se ela faz uma pressão para cá, e como é que eu fluo para o lado de cá para saber como lidar, né? Arte suave. Então, não tenta olhar a vida assim como uma briga, né? E quando fala assim, a vida não são os acontecimentos aleatórios, são as pessoas, é a família, é tudo isso é a vida acontecendo. Eu aqui na tua frente agora sou a vida acontecendo também. E aí eu te convido a compartilhar comigo aqui, ou lá dentro do Fluxo Club, da nossa comunidade, um pouquinho da sua relação com esse sentimento, tá? Tenho certeza que a gente vai ser capaz de gerar diálogos bem interessantes sobre tudo isso. E aprender junto. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande, até a próxima. Valeu!